por hoje, meu último dia aqui nessa terra. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Ele diz assim, que os outros façam elogio a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Ele fala, a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. E aqui ele começa a tratar, na minha vida e na tua vida, esse relacionamento interpessoal. É muito interessante. Ele diz, o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Poucas pessoas entendem isso. Quando a gente fala, quando a gente cobra, né? Aí tem um monte de gente batendo no seu ombro e, tá nem aí para você. Você é cheio disso, a gente sempre vai achar isso. Aí quando a gente cobra alguma coisa, não, mas... Porque, gente, quem cobra, quem ama, cobra. Né? Quem ama, cobra, fala. Né? Ele continua dizendo, quem fere por amor, mostra o quê? Mas o inimigo multiplica. Eu sou ligeiro com esse negócio de muito beijinho. Porque tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, assim, aí ele continua dizendo, quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Né? Até o amargo é doce. Então, ele começa a falar de amadurecimento, de você aprender a lidar com as dificuldades, com todas as situações que vão aparecendo na nossa vida. Hoje cedo eu dizia algo lá, e na verdade quem me diz isso muito é a pastora Eliette. A pastora Eliette, que a gente procura tomar cuidado, porque há situações na nossa vida que além de ela não nos dar nada, ela ainda nos tira. E se a gente não aprender a lidar com isso, com esse momento de dificuldade, além de a gente não receber nada, a gente já perde aquilo que a gente tem. É verdade. Então, por isso que o salmista fala tanto sobre essas dificuldades, essas lutas, esses problemas, e que a gente tem que começar a aprender a lidar com tudo isso. Quando a gente começar a aprender a lidar, primeiro com nós mesmos, conosco mesmo, com o nosso interior, com as nossas situações, os nossos questionamentos, né? Eu comecei falando daquele moço, não lembro se é Marquinhos Pedrinho, um nomezinho assim. E ele falando, quando todo mundo me olha, todo mundo me vê, ele vê o que está faltando. E eu não vejo o que está faltando, eu vejo aonde eu posso chegar, o que eu faço. E muitas vezes é assim que tem que ser a nossa vida. E dessa maneira tem que ser. Quando você começa a entender aquilo que Deus já fez por nós, né? E que você, através desses provérbios, através de todas essas situações que nós temos vivido, nós possamos amadurecer. Porque é para isso que Deus nos chamou. Hoje eu dizia isso lá em Mogi, eu preguei com esses lá e eu falava isso. Gente, é para a gente sair de casa, vir para a igreja e não haver uma mudança dentro de nós, a gente está perdendo tempo. Não é que é melhor. Nunca vai ser melhor você ficar em casa. Mas você está perdendo tempo. Então que a gente possa vir aqui, abrir o nosso coração, entregar as nossas mazelas, entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades para o Senhor e saber que Ele tem cuidado de nós. Mesmo em meio às lutas, porque a Bíblia está dizendo aqui, né? A Bíblia está dizendo que é melhor a repreensão feita abertamente do que um amor oculto. É melhor, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica de beijos. E é muitas vezes assim que a gente se sente na mão de Deus. Parece que Deus está nos maltratando, né? Meu Deus, parece que o Senhor me pegou, parece que eu tenho tem alguns momentos na nossa vida que parece que a gente tem sabe aquelas tábuas de tiro álvaro, né? Que fica, gente, onde que eu vou, a luta vem, né? Mas na verdade o que Deus está fazendo é nos forjando. Porque cada vez que a gente passa por uma luta e a gente vence, a gente sai mais forte. E é para isso que Deus me chama de chamar. Amém? Com essa palavra, eu quero te chamar também a dizimar e ofertar. Porque no meio de toda essa dificuldade, de todas as lutas que a gente tem vivendo, de todas as nossas responsabilidades, dizimar e ofertar também é um grande desafio. Né? O mundo, a situação, muitas vezes quer nos oprimir, a ponto de dizer, por que você vai dizimar e ofertar? A sua vida está tão difícil, né? Mas quando você confia em Deus, o Deus que providenciou aquilo que era de mais precioso por amor a mim, a você, eu acabei de dizer isso, João 3,16,
Alguns dizem que João 3,16 era só o João 3,16 era capaz de converter a terra inteira. Né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que não, mas tem o quê? É exatamente isso que Deus fez. Sempre providenciou aquilo que é de mais precioso. Meu irmão, você acha que não está cuidando das outras coisas? Que a gente possa nessa noite dizimar e ofertar, sem peso, sem obrigação. Que a gente não veja isso como, eu preciso fazer. Não, é porque você entendeu o sacrifício de Jesus pela tua vida. Amém? Coitada da igreja está precisando, por exemplo, a gente está com som, graças a Deus, paguei a primeira parcela do som. Essa parte celular para nós lá, a primeira foi paga. Aí a gente tem mais responsabilidades. E acho que agora a responsabilidade não é porque a gente já começou a pagar. E agora é o nome da igreja. Porque quando a Sara nos parcelou, ela parcelou confiando na gente, como igreja. Então a gente não pode deixar de honrar os nossos compromissos. Então, se você quiser dizimar e ofertar, Rafa até me falou do carnezinho, se você quiser pegar o carneiro, pastor, não quero carneiro, quero fazer uma oferta só. Eu já falei que é você e Deus. Pastor, eu vou fazer 10 vezes, eu vou fazer 5 vezes, eu vou fazer uma oferta, eu não vou pegar carneiro, eu vou do jeito que for melhor, mas que você continue sendo fiel a Deus, dizimando e ofertando. O Pix da igreja é libanova.sp@gmail.com. Você faz o Pix direto na conta da igreja, no envelope, o irmão Marcelo está no envelope. Ali os diáconos estão no envelope tem um QR Code, você pode fazer também. Pastor, eu não quero envelope, eu não quero Pix, eu não quero nada, eu quero apenas colocar minha oferta aqui. Do jeito que for melhor, amém? Mas que você dizime e que você oferte com toda a alegria do teu coração em nome de Jesus, amém? A resposta é que eu vivo de milagres, essa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu falo que muitas vezes nós cantamos e às vezes parece que a gente não acredita naquilo que a gente canta. E a Bíblia diz que a palavra tem poder, A oração do justo vale muito em seus efeitos. Eu não sei como ele irá fazer, mas eu sei que ele vai fazer. E o que ele vai fazer é bom, porque tudo que ele fez até hoje é bom. A Bíblia diz que ele começou a criar tudo e quando chegava no final do dia ele viu que era bom. Deus não faz nada mal. Isso que aos nossos olhos parece. Porque na verdade, como diz a Bíblia em Isaías, isso eu sei, é Isaías que vai falar, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, são todos de paz, Jeremias, mas aí Isaías vai falar que os caminhos de Deus são maiores, mais altos e maiores do que os nossos. Então às vezes a gente fica com aquela nossa visão, olhando para aquelas coisas muito pequenas, ou às vezes, não é nem que a gente olha, mas a gente se acomoda e a gente se acostuma. Esses dias eu falava com alguém, que não me lembro com quem, pensa num trenzinho mais adaptável ao ser humano. Na verdade, a gente adapta com qualquer coisa, seja bom, seja ruim. Pastor, a gente adapta com coisa ruim? Adapta. A gente acostuma a viver uma vida mais ou menos. A gente costuma viver uma vida, é assim. A gente acostuma sem ir à igreja, a gente acostuma sem orar, sem buscar a Deus. A gente acostuma, é assim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai se adaptando. Então a gente não pode, a gente tem que saber qual que é o plano de Deus para as nossas vidas. Porque senão o plano de Deus está aqui e a gente está vivendo aquilo que Deus não quer. Eu quero só lembrar, amanhã tem oração às 20 horas oração, nós vamos estar aqui todos reunidos, em nome de Jesus. Terça-feira não tem atividade na igreja, quarta-feira nós temos tarde da bênção, a pastora Luciana aí, está aqui, tem feito. Então eu agradeço todos os dias pela vida dessas pessoas.
e tem feito com que o trabalho funcione normalmente. Amém? Quarta-feira à noite a gente tem noite profética lá em Mogi. Eu achei muito bonitinho essa semana. Eu recebi uma mensagem da Leandra, do Dan. Ela falou assim: é bom isso, sabe? Às vezes a gente fala assim, a gente não faz para ser elogiado, e é exatamente isso que a gente leu, né? Quem tem que elogiar os outros, não é a nossa boca. Mas pensa num negócio que me dá assim, porque eu fui quarta-feira para Mogi, eu falei assim: Jesus, por que eu abri aquela igreja? Tem hora que a gente faz isso, né? Por que eu abri? Estava aqui, tanta coisa para a gente fazer em mentira. E aí, daqui a pouco eu recebi, né, depois do culto, eu recebi uma mensagem da Leandra, dizendo assim: pastor, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, a vida da pastora. E mesmo em meio às lutas, às dificuldades, vocês têm continuado essa obra. E a gente tem visto quanto Deus tem acrescentado nessa obra. E aí você vê como isso é bom, sabe? Como isso é bom. Então, assim, Jesus, a gente está cansado, a gente está cheio de coisa para fazer, mas não tem coisa melhor do que fazer a tua obra. E a gente foi lá e eu recebi essa palavra de incentivo, e a Leandra estava lá hoje com a Lívia, né, fazendo a obra, a Lívia mexendo no computador. Então é assim que vai fazendo, né? Deus vai abençoando. Isso nos trouxe um ano. Então, quarta-feira tem noite profética lá em Mogi. Quinta-feira noite profética aqui em Curitiba. E sexta-feira não tem estudo. Vou dar um stand-by no estudo aí, porque eu preciso colocar minha vida em ordem. Minha mãe está no hospital, mas ela vai sair. Eu preciso ver como que ela vai sair, o estado, a situação, né? Minha cabeça viaja aqui, porque a gente não sabe. Ela está bem, graças a Deus, caminhando. Mas eu e a Eti, né, que na verdade estamos do lado dela. E aí a gente, então, vou dar um stand-by no estudo, mas já a gente volta em nome de Jesus, amém? Sábado não tem trabalho, e domingo tem ceia do Senhor, amém? Ceia do Senhor, tá? Domingo, ceia do Senhor, isso. Dia 22 tem os jovens aqui reunidos, tá? 22 os jovens vão estar reunidos aqui para o bate-papo dos jovens, amém? Dia 22. E dia 29 a gente vai fazer a nossa primeira reunião de casais. Pastor Valdir, a pastora Marlene está encabeçando esse trabalho. Tem algumas igrejas que chamam rede de casais, né? Essa rede de casais. Então, vem participar do seu casal, é algo sistemático, não é? Vai ser igual como acontece com os jovens, o bate-papo dos jovens, vai ser como acontece com as mulheres, assim vai ser com os casais. Nós vamos ter reuniões periódicas, então não é chá, não é café, não é jantar, não é encontro, é um bate-papo. E aí Deus vai falar sobre o fruto do Espírito, amém? O fruto, tá? Porque é um fruto só, tá? É o fruto do Espírito. Então, dia 29 e dia 22, os jovens, amém? As crianças podem vir aqui? Cadê as crianças? Tem criança hoje? Quero agradecer a Alessandra e o Roberto que estão ali, Deus abençoe nos visitando. São de casa, tá, gente? A Alessandra, né, a gente já conhece um pouco mais, né, pastora, fez curso, tudo. A gente estava junto. Estava ontem, né, lá no Habitat, como que é? Habitat, né, no encontro de mulheres lá, a pastora estava com a Alessandra e mais algumas mulheres daqui que foram, né? Algumas mulheres não, foi a Elaine, foi a Dani, a Gina e a pastora. E a Ana Paula. E a Ana Paula, exatamente, a Ana Paula também estava lá, né? Foram. Aí foi uma bênção lá, as mulheres, foi abençoador lá, né? E aí a pastora disse que ela estava lá. E hoje eles estão aqui, viu? Deus abençoe, tá? A gente costuma dizer que depois da segunda vez já faz parte da família. Então, a partir de hoje vocês já fazem parte da família, amém? Pai, eu quero agradecer a vida dessas crianças, pré-adolescentes, juniores, que têm sido ministrado e ensinado a tua palavra. Pai, que o Senhor possa falar com eles, ministrar a vida deles, que o Senhor continue essa grande obra que o Senhor tem feito. Pai, em nome de Jesus. Abençoa também o Ministério Infantil, abençoa as pessoas que têm se colocado à disposição para ajudar com as crianças, e que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, seja mais uma noite diferente na vida deles. Agradeço pelo dízimo, pela oferta, pelas primícias. Continua abençoando, Pai, em nome de Jesus, a vida dos teus filhos, o celeiro deles, as finanças. Pai, que essas cestas, ao serem entregues, elas não levem apenas alimento, mas que, Pai, a tua boa mão esteja, que eles possam ver que o Senhor é o Deus que está provendo tudo na vida deles. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode subir ali que eu te amarra. Glória a Deus. Pastora Luciana, por favor. Um dia a pastora foi lá visitar minha mãe esses dias, ele falou: oi, aproveita e já pega comigo. Estava visitando minha mãe, acho que era quase hora, por que eu me fazer essa visita?
Glória a Deus, amém? Estamos juntos para cá, vamos orar. Eu quero agradecer. Muito obrigado pela vida da pastora Luciana, que mais uma vez se dispôs a estar aqui, ministrar a tua palavra. Usa tua filha, Pai. Abençoa ela, cuida da necessidade, porque às vezes nós subimos aqui, Pai, e nós não somos super em nada. Nós temos tantas limitações e tantas necessidades como aquelas pessoas que estão sentadas, né, nessas cadeiras. Pai, por isso, Pai, vai trabalhando no íntimo da tua filha, naquilo que ela tem te pedido, naquilo que muitas vezes nem o Marcos sabe, nem o Marcos tem noção do que a pastora precisa, mas o Senhor conhece, porque a tua palavra diz que o Senhor nos fez, o Senhor nos conhece, o Senhor esquadrinha o coração, e que seja assim na vida da pastora Luciana, que ela venha, Pai, a sair daqui diferente como ela entrou. Agora, ela também está se esvaziando aqui, e a tua palavra diz, Pai, que quando nós nos entregamos a Ti, o Senhor nos enche, o Teu Espírito enche a Tua filha agora e usa ela para falar conosco. Em nome de Jesus, que essa palavra seja do céu, que essa palavra seja, Pai, para nos abençoar. Em nome de Jesus, abençoa a casa dela, o Marcos, o Camilo, o Davi, abençoa essa família. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz, Senhor Jesus, para todos os irmãos. Glória a Deus, né? Que o Senhor nos permitiu estar aqui mais um culto para glorificar o nome dele. Louva a Deus, né? Por tudo que o Senhor já tem ministrado no nosso coração, por termos vencido mais uma semana, né? A glória de Deus. E como eu sempre gosto de falar, declarar, o que nós vamos receber aqui vai fazer diferença para a nossa semana que está começando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É bem verdade a oração do pastor, né? Não é fácil, né, irmãos? Está aqui na frente. E nem está aí no lugar dos irmãos também, né? Porque o inimigo luta para a gente não estar aqui, né, irmãos? A verdade é essa. Né? Se a gente for olhar a dificuldade, olhar a luta, nenhum de nós não ia estar. Mas Deus é tão bom, né? E tem nos dado graça. E aqui nós estamos, né? Para celebrar o nosso Deus, é culto de celebração, para celebrar Ele por tudo que Ele já nos fez, né? Já fez por nós. Eu quero te convidar para você abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas. E essa passagem tem em todos os evangelhos, né? Mas nós vamos ler aqui, depois vamos ler Mateus também. Talvez João. Aleluia. O capítulo é o 22, Lucas 22. Glória a Deus. A partir do versículo 31. É um texto bem conhecido, acredito eu, de todos os irmãos. Aleluia. Lucas 22, 31. Eu estou na NVI, né? Pode ser que aí a tradução dos irmãos pode ser que esteja um pouquinho diferente. Diz assim o versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Amém? Eu quero que os irmãos curvam a cabeça e fechem os olhos. Quero fazer uma oração junto com a igreja, não invalidando a oração do pastor, mas eu quero orar junto com você. Grande Deus, nós queremos nessa noite te louvar mais uma vez. Já fizemos isso ao entrar aqui, já te demos graças pela nossa vida. E te louvamos, Jesus, porque o Senhor está aqui conosco.
porque o Teu Espírito Santo nos conduziu, nos permitiu ter vitória em mais uma semana na nossa vida para estarmos reunidos aqui. Sei que muitos, Senhor, só conseguiram durante essa semana estar aqui hoje. E é por graça e misericórdia do Senhor, então nós estamos aqui para Te agradecer, primeiramente, Te louvar, porque o Senhor, desde que nós entramos aqui, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, através da abertura desse culto, através dos louvores, orações. O Senhor tem já ministrado no nosso coração em particular, e nós queremos Te dar graça por tudo isso, meu Deus, que o Senhor já tem feito, mas nosso coração ainda arde por mais de Ti, Senhor, e nós desejamos ainda ouvir um pouco mais do Senhor falando conosco, e que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toma a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor nessa noite, que nenhuma distração, nenhuma preocupação com o porvir venha roubar de nós a palavra que o Senhor quer ministrar na nossa vida, porque como já foi declarado aqui, Pai, nós cremos que o que nós vamos receber aqui, estamos já recebendo aqui, vai fazer a diferença para a nossa semana. Que a palavra, meu Deus, que nós vamos ouvir aqui, venha durante o decorrer dessa semana, Pai, gerar fruto na nossa vida. Pai, o Senhor diz que a palavra não volta vazia. Eu sei que algo o Senhor tem para trabalhar na nossa vida através dessa palavra. Que essa palavra, meu Deus, venha gerar aquilo que for necessário na nossa vida. Transformação, libertação, reflexão. Eu não sei, meu Deus, o que cada um precisa, mas eu sei que a Tua palavra ela é viva e eficaz. É poderosa, meu Deus, para atingir o lugar que é necessário ser atingido. Pai, nosso coração está aberto para Ti. Que o Teu Espírito Santo venha ficar à vontade para falar conosco nessa noite, Pai. Eu não sei, meu Deus, qual foi a expectativa dos irmãos ao entrarem aqui. Eu não sei, meu Deus, o que eles esperam, meu Deus, desse culto. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor pode surpreender a vida de cada um. Porque é assim que o Senhor faz. Muitas vezes chegamos diante do Senhor com intenções, com planos, mas o Senhor é aquele que nos surpreende sempre, Deus. E eu sei, meu Deus, que o Senhor vai falar com cada um no particular nessa noite. É o que nós desejamos, Senhor, desse alimento que vai trazer vida para nós. Que o Senhor fique à vontade no nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha ter liberdade de falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um diálogo entre Jesus e os discípulos. Mais especialmente, Jesus dirigindo a palavra a Pedro. Não que Jesus estivesse sozinho com Pedro, mas a gente vai ver, e até em outros evangelhos também, o Senhor ele dirige a palavra sempre a Pedro. Muitos gostam de dizer que Pedro era meio que um líder dos discípulos. Eu não sei, pode ser que seja mesmo. E Jesus, nesse diálogo, Jesus estava alertando os discípulos a respeito de tudo que Jesus ia sofrer. E não era coisa pouca. E não era coisas agradáveis de ouvir. Porque nem sempre, irmãos, Jesus ele vem com palavras que são fáceis e agradáveis de ouvir. E essa era uma. Jesus foi alertando os discípulos sobre todo o sofrimento que ele iria passar, que estava próximo dele ser crucificado. Mas ele falava para os discípulos nesse discurso que tudo que ia acontecer com ele, mas que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Mas Pedro, os discípulos e nós temos uma dificuldade em pegar a parte boa da coisa, né? A gente tem dificuldade, os irmãos. Eu já vou confessando aqui logo que parece que às vezes a gente nem escuta, né? A parte boa. Porque tudo que eles ouviram era Jesus dizendo que ele
ia sofrer bastante, né? Que ele ia ser retirado dali, que ele ia morrer, e como seria tudo. E eu ministrava aqui na quarta-feira esse mesmo texto, e ele ficou, né, no meu coração, porque é assim que Deus faz, eu creio que vai ainda ao longo da semana. Glória a Deus. E eu dizia aqui que Pedro, sem perceber, ele já tinha entrado em negação. Não que ele ia negar, ele já entrou em estado de negação. Porque quando Jesus vai falando de tudo que ia acontecer, Pedro já foi logo falando, de jeito nenhum. Lá no Evangelho de Mateus vai falar isso. Que quando Jesus ele vai anunciando tudo que ia acontecer, Pedro, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer com o Senhor. Tem compaixão de si mesmo. Foi o que Pedro respondeu para Jesus. Não, e ele faz, irmãos, uma promessa para Jesus. Ele diz assim para Jesus, lá no Evangelho de Mateus vai falar direitinho. Até se os irmãos quiserem abrir, vamos abrir, né? Para ficar. Mateus 26, a partir do 31. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou abrir aqui, que na minha Bíblia já está até marcadinho aqui. Diz assim, o 26, o 33. Vamos ler a partir do 31. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha aí, irmãos. Né? Ele vai falando. Asseguro-lhe, respondeu Jesus, asseguro-lhe, que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mesma coisa. Jesus falando para ele que ele ia negar. Porque quando Jesus foi falando, ele falou, não, Jesus, nunca. Tem misericórdia de ti mesmo, tem compaixão de ti mesmo. Não vai acontecer isso. Jesus repreende ele, né? Jesus repreende ele, dizendo, não, é necessário que aconteça. E ele faz uma promessa para Jesus. Ele falou assim, bom Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Promessa boa é essa, né, irmãos? Eu achei muito boa. E talvez eu e você já prometeu isso para Jesus. Eu não sei, né? Estou arrazoando aqui. Talvez você prometeu, Jesus, passo que passar nessa vida, eu não te abandono, Senhor, eu não largo jamais. Ainda que todos te deixem, né? O meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, eu vou ficar firme. Irmãos, e eu fiquei refletindo, você acha que não era mesmo o desejo de Pedro? É lógico que era, irmãos. Era verdade, ele queria mesmo cumprir essa promessa. E irmãos, ele já tinha passado por alguns testes. Lá em João 10 vai dizer que uma vez Jesus estava ministrando e a palavra era um pouquinho dura. Os irmãos vão lembrar desse texto. E a palavra era um pouquinho dura e alguns foram se levantando e foram se retirando. Ah, quem aguenta um discurso desse? Tá? É difícil demais, é pesado demais. E Jesus então olha para os discípulos e diz, e vocês? Se vocês quiserem também sair, pode ficar à vontade. E Pedro
Se só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, quando ele promete que ele não ia abandonar Jesus, ele estava falando sério. Só faltou ele falar para Jesus: lembra lá, Jesus, quando os discípulos tudo estavam querendo sair, e eu não disse para o Senhor que eu ia ficar? Que não tinha para onde eu ir? Que não existia melhor lugar do que a tua presença? Então, eu estou firme nessa promessa. Eu não vou voltar atrás nessa promessa. Ainda que todos recuem, eu vou ficar. E ele promete mais, ele é ousado, né? Ele não só prometeu que não ia abandonar, ele falou: Jesus, se precisar, eu vou preso junto com o Senhor. E se morrer, eu morro junto com o Senhor. Irmãos, ele foi um pouquinho além, né? Eu não sei se alguém teve essa ousadia aqui. Eu prometi de não abandonar Jesus, eu já prometi. Agora, de morrer por causa de Jesus, isso eu não prometi, não. Vamos ser sinceros. Isso eu não prometi, de morrer por causa dele, não prometi ainda não. Mas Pedro prometeu: se o Senhor for preso, eu vou junto com o Senhor. Irmãos, e ele fez de tudo para cumprir essa promessa aqui. Às vezes a gente escandaliza de Pedro, né? Ah, Pedro negou Jesus. Mas olha o que ele passou, né, irmãos? Ele negou Jesus por medo. Porque como Jesus disse que o negócio ia ficar estreito, o negócio foi estreito, irmãos. Irmãos, nós vemos lá em Lucas que Satanás pediu para colocar a prova. Não foi o que nós vemos? Não foi um negócio que veio do nada, irmãos. Satanás pediu para pôr a prova. Algumas traduções dizem peneirar, cirandar, mas é pôr a prova. Satanás pediu. E sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim: eu estou orando por você, Pedro. A conversa era com os discípulos. Mas ele fala para Pedro: eu estou orando por você, sabe para quê, Pedro? Para a tua fé não desfaleceu. Glória. Glória. Que eu acho que até hoje Jesus faz isso por mim e por você, irmãos. Ele intercede para que a minha e a tua fé não desfaleça na hora da dificuldade. Acho que Jesus queria mesmo que Pedro cumprisse aquela palavra, mas ele sabia que Pedro não ia cumprir. Ele sabia. Eita, irmãos, nada que a gente faça escandaliza Jesus, viu? Nada que a gente faça é novidade para Jesus. É novidade para a gente. Porque muitas coisas a gente acha que vai dar conta e a gente não dá. E tem coisas que a gente acha que não dá e a gente dá. Eita Deus de mistério, né, irmãos? Ele tinha certeza que ele ia conseguir. Mas Jesus tinha certeza que ele não ia. Mas mesmo assim, né, eu falava aqui na quarta-feira, o louvor da Sara Farias, né? O Senhor sabia que eu falharia, com medo, ia me atingir um dia. Mas mesmo assim, Ele me escolheu. Ô glória, você acha que é novidade, irmãos? Às vezes a gente acha que as coisas para Jesus é novidade. Sabe o que eu lembro daquela mulher que foi ungir os pés de Jesus, né? Adorar Jesus no meio daquela festa, daquele banquete. Todo mundo sabia na cidade quem era aquela mulher. E as pessoas achando que Jesus não conhecia quem era aquela mulher, por isso estava deixando ela adorar. Irmãos, as pessoas estavam escandalizadas de Jesus deixar aquela mulher adorar, mas para Jesus não tinha mistério nenhum. Ele sabia muito bem quem ela era. Então, irmãos, Deus sabe muito bem o que está no meu e no teu coração. Jesus, Ele sabe, Jesus não escandaliza com essas coisas não, irmãos. Né? Jesus não escandaliza com essas coisas não. Mas aqui eu creio, irmãos, que Pedro ele estava determinado, sim, era o que ele queria. É o que eu e você quer, não é, irmão? Ficar com Jesus até o final e Deus vai nos dar graça. Deus ele vai nos dar graça de passar por essa prova, em nome de Jesus. Mas Pedro não sabia como ele ia ficar na hora daquela prova. E eu dizia aqui, torno a repetir aqui hoje de novo. Irmãos, tem coisa que a gente só sabe quando a gente passa. Irmãos,
Às vezes o desejo da gente é um, mas a gente só vai saber a nossa reação na hora que acontecer. Às vezes as pessoas vêm falar para nós, olha, está por vir tal coisa. E a gente pode até se preparar para o que está para acontecer, mas chega na hora. Chega na hora, a reação da gente é outra. A atitude da gente é outra, a fala da gente é outra. Tem coisa que Deus ele prepara a gente, irmãos. Você fala, quando acontecer eu vou ter essa postura, eu vou ter essa atitude aqui. Mas quando chega na hora, a gente fala outra coisa, a gente faz outra coisa. Às vezes a gente fala assim, promete, né? Eu não vou chorar, Jesus. Eita, irmãos. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos comigo. Não vou chorar, não. Porque eu já entendi, o Senhor vai fazer mesmo, não tem outra maneira. Eu não vou chorar porque eu sei que é a vontade do Senhor. Eu não vou chorar não, Deus, porque eu sei que a vontade do Senhor, o Senhor já me falou, não tem outra solução, então eu quero entender e acatar a vontade do Senhor, não vou chorar. Não vou desesperar não, Jesus, eu aceito o que o Senhor tem para mim. Mas quando chega na hora que acontece, eita, irmãos, é um chororô danado, é um lamento danado. E você acha que Jesus já não sabia? Na hora que a gente está prometendo, Jesus, ô filha, não faz isso não, você não vai dar conta de não chorar. Irmão, Jesus olhou no olho de Pedro e falou, Pedro, daqui a pouquinho mesmo você vai me negar, e não é uma vez, não é 3. Mas na hora que você se converter, converte teus irmãos. O que é converter, irmão? É se arrepender, é mudar de direção. Jesus já sabia tudo que ia acontecer, que você vai negar, você vai se arrepender e depois eu vou te usar ainda. Eita glória. Você vai falar bobagem, você vai negar, depois você vai chorar arrependido e eu ainda vou dar graça na tua vida, ainda muita obra você vai fazer ainda. Olha que Jesus lindo, irmãos. Olha para ele, você vai ser provado, não vai dar bom, você está achando que vai ser de um jeito, vai ser de outro, mas não tem nada não. Eu estou indo na frente de vocês. O mistério estava aqui, irmão. Jesus está falando, Pedro, presta atenção, eu vou ressuscitar e eu vou na frente de vocês. Mas ele não entendeu essa parte. E ele vai, irmãos, tentando de todas as formas. Ô irmão, Jesus é misericordioso demais. E quando eu leio essa palavra, eu vejo tanta misericórdia de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Que o pastor orou aqui antes de eu ministrar e ele falou, não tem super crente. Não tem mesmo, irmãos. Não tem. Só Deus sabe que cada um passa no particular. Mas Jesus nos conhece muito bem. E Pedro segue, irmãos. Né? Tentando se manter firme naquela promessa. E Jesus, depois dessa conversa, Jesus, ele chama os discípulos para o Getsemane. Irmãos, daqui para lá, foi só coisa difícil. Jesus falou assim, vamos ali que a gente vai orar. E vai para o Getsemane. Irmãos, eu acho que talvez não, com certeza, os discípulos nunca tinham visto Jesus tão vulnerável que nem aqui. Né? A palavra de Deus diz que Jesus ele estava em estado de agonia. Penso que o semblante de Jesus estava de tristeza, que ele sabia o que ia acontecer com ele. Lá em João fala que Jesus suou gota de sangue nesse lugar. Tamanha era a agonia de Jesus. E Jesus falou para eles, vamos ali que a gente vai orar. E Jesus falou para eles assim, eu vou num cantinho aqui à parte, vocês ficam aqui vigiando. Vocês vão vigiar aqui e orar. Irmãos, Pedro tinha acabado de falar que ele não abandonava Jesus, que ele estava pronto até para ir preso junto com Jesus e morrer por Jesus. Mas, quando chega aqui no Getsemane, que Jesus foi orar, Jesus faz um tempo de oração, quando ele volta, ele acha o quê? Dormindo.
Em alguns evangelhos diz que ele estava dormindo de tristeza. Irmão, sabe quando você é vencido pelo cansaço? Talvez já chorou demais, você dormiu que você nem viu. Eu penso que era assim que estava o estado dos discípulos. E de Pedro também, todos os discípulos. Eles dormiram de tristeza. Mas Lucas fala que foi de tristeza. E Jesus chega lá no versículo 40 de Mateus 26, 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Estava todo mundo lá, irmãos. Mas ele chama a atenção de Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eita, irmãos. Era como que Jesus dissesse: eu sei que no seu coração você quer vencer tudo isso, mas eu sei também que está difícil, que a carne é fraca. E ele fala: nenhuma hora vocês conseguem. Irmãos, o negócio estava tão complicado que Pedro não estava dando conta de orar. Vocês percebem aqui, irmãos? E às vezes, irmãos, a gente fica pondo culpa na gente mesmo, porque a gente muitas vezes não dá conta nem de orar. Eu não sei se o irmão já passaram por isso. Você chega na presença de Deus, mas você só consegue chorar e desabafar e não sai nada. Igual Ana, né? Não sai nada. Eu só quero desabafar, Jesus, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Ele não deu conta de orar e nem de ficar em estado de alerta, porque ele estava com medo. Aqui ele já estava com medo, e ele ainda não tinha conseguido assentar no coração dele que aquilo ia acontecer. Por isso que eu disse a negação. Irmãos, às vezes a gente não consegue aceitar o que Deus tem com a gente. E Pedro estava dessa forma. Mas ele não percebeu que ele não estava dando conta nem de orar. E talvez, eu não sei, irmãos, né? Eu não sei o particular de cada um. Mas tem situação na vida da gente que não é negligência, não é falta de vontade, porque a gente não consegue. E era todos que estavam ali. E Jesus fala: nem uma hora. E o texto vai dizer que ele volta por mais 2 vezes e a situação era a mesma. Eles dormindo. Então foi prometido para Jesus que ele teria companhia, mas ele estava se sentindo sozinho. Eu vou ter que enfrentar isso aqui sozinho. Porque meus companheiros já prostrou, já desanimou. Irmãos, o medo é um negócio complicado, né? Que paralisa, toma a mente da gente. A gente consegue focar na oração. Às vezes, quando a gente está com medo, a gente não consegue focar em nada. A gente cria dúvida naquilo que era certeza. É assim que acontece. E Pedro estava dessa forma. Irmãos, mais para frente, vai dizer que Jesus, depois que termina aquele tempo de oração, eles vêm para aprender Jesus. Eu quero ler com você a partir do versículo 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele estava uma grande multidão armada de espadas, de varas enviadas pelos chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele que eu saudar com beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote
decepando a orelha. Glória a Deus. Irmãos, o texto vai dizer que mais para frente Jesus ele foi ser preso como ele tinha dito que seria. E Judas que deu o sinal com um beijo, nós conhecemos a história, o traidor, Satanás tinha entrado no coração dele, e ele salva, Jesus já sabia, né? Algum dos outros evangelhos diz que Jesus falou para ele: o que você veio fazer, pode fazer agora. Pode fazer o que você veio fazer. E ele dá sequência aqui, dá o sinal e eles prendem Jesus. E o texto vai dizer que um dos que estavam com ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Lá no Evangelho de João vai dizer para nós que esse homem era Pedro. Aí João diz para nós. E que o nome do soldado era Malco. Não é assim? Diz lá em João. Então Pedro, ele tenta mais uma vez. Falou: bom, eu falei com Jesus que se fosse preciso eu morria com ele, eu ia preso com ele. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E ele tenta, ele corta a orelha daquele soldado. E Jesus repreende ele: pode guardar essa espada, Pedro. Jesus vai dizer assim: se você acha que se eu não quisesse, eu mandava vir um batalhão de anjos aqui, para me salvar aqui, mas eu vou passar por isso. Então pode guardar a sua espada, que não é com espada que você vai me defender não, Pedro. Não é assim que nós vamos resolver as coisas. Pode guardar a sua espada. E tem mais, irmãos. Lá em Lucas vai dizer que Jesus ele restaura a orelha daquele soldado. Eita, Jesus lindo, né, irmãos? Ele estava indo ser preso e Pedro tentou fazer alguma coisa que ele prometeu para Jesus. E às vezes, irmãos, a gente sai dando uma de louco, né? Para querer cumprir aquilo que a gente falou com Jesus. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente sai até ferindo os outros. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada com Jesus: que tudo que for da permissão de Jesus vai acontecer. Então não adianta a gente ficar doido e pegar a espada e querer resolver tudo no braço. Sair ferindo as pessoas, falando: eu tenho que resolver, eu tenho que falar, eu tenho que... Irmãos, fique em paz, que Deus está no controle de todas as coisas. Pode guardar sua espada em nome de Jesus, que Deus está no controle. Você acha que se Ele quisesse, Ele já não tinha mandado ordem para resolver essa situação? Foi o que Jesus respondeu naquela situação. Você acha? Eu falava com meu pai, ele vinha e resolvia. Mas é necessário. Então guarda a espada. Irmãos, às vezes a gente quer falar, né? Eu vou resolver. Será que ninguém está vendo essa situação? Jesus sendo preso, ninguém vai fazer nada. E Jesus vai lá e... Eita, Jesus lindo, né, irmãos? Restaura a orelha daquele soldado, manda ele guardar a espada. Irmãos, ele foi tentando ali cumprir a promessa. Ele foi tentando. Ele foi tentando até onde deu, para ele cumprir aquilo que ele tinha falado. Por fim, irmãos, Jesus ele é preso, ele vai para o sinédrio ser interrogado ali, aquela situação mais difícil, mais complicada. E Pedro e os discípulos também assistindo tudo aquilo ali que estava acontecendo. E quando chega no versículo 69, começa a acontecer o que Jesus já tinha falado que aconteceria. Pedro nega Jesus. Versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse:
aos que estavam ali. Esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Irmãos, eu adoro isso aqui. Eu gosto demais. Glória a Deus. Irmãos, ele estava ali. Ele se assenta ali naquele pátio, arrasado, que Jesus tinha sido preso. E ele não foi preso com Jesus. Ele ficou sentadinho ali, assistiu tudo. Ele tentou fazer alguma coisa, mas não deu. Talvez na cabeça dele estava passando, não era para ter ido junto com Jesus, agarrado nele e ido preso junto com ele. Mas não deu. Ele ficou ali no pátio. E chega várias pessoas interrogando Pedro. Irmãos, eu fico pensando que tinha um tanto de gente ali para ver aqui, ali acontecendo. Por que eles foram perguntar justamente para Pedro? Já parou para pensar, irmãos? Tinha um tanto de gente ali e o povo insistindo com ele. Ué, você era seguidor de Jesus, não era não? E ele: não sei nem o que você está falando. Ó, fingindo demência, né? Como diz por aí. Fingindo de doido. Você é um deles? Não. Do que você está falando? Nem conheço esse homem. E chega um que diz para ele: você é sim, o seu jeito de falar te denuncia. Irmãos, e ali eu entro numa coisa que o pastor sempre fala aqui para nós: o crente não serve nem para desviar. Eu amo essa fala do pastor. E eu amo esse texto aqui, irmãos. O crente não serve nem. Irmão, você vai ficar deslocado. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ficar deslocado em certos lugares. Não vai dar bom. Irmãos, às vezes o crente quer até disfarçar, mas não tem jeito. Irmãos, a convivência dele com Jesus foi tão profunda. Ele tinha tanto de Jesus nele que ele não estava entendendo, não. O tanto que estava enraizado nele. Eita, coisa boa, irmãos. Não sai assim, não. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que Jesus derramou na sua vida não sai. Às vezes as pessoas não vão saber nem identificar o que é, mas tem algo diferente. Você tem algo diferente. Você tem. Seu jeito de falar é diferente. Seu jeitinho de falar é diferente. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: Lu, você fala tão bonito. Eu falei: eu estudei. Mas eu entendi. É as coisas que Jesus, né, nos ensinou e que a gente vai, sem querer mesmo, saindo. E as pessoas acham aquilo diferente, acham aquilo bonito, diferente. E era Pedro. Por mais que ele falava: não conheço. Não dava para disfarçar, não, irmãos. Não dava. Não dava. Era uma coisa muito nítida. As pessoas perceberam. E eu creio que tem gente notando a nossa vida, irmãos. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, aquele que é escolhido de Deus, não adianta nem ele querer sair para fora aqui. Não tem jeito, dá para notar, né? Tem coisa que dá para notar na fala, no jeitinho dele. Talvez ele tentou disfarçar ali, mas o seu jeito de falar te denuncia. Teve um que falou para ele: eu te vi lá no jardim. Como que não é você? Então era o jeito seu, porque eu te vi lá. As pessoas estavam observando quem estava ali do lado de Jesus. Olha, eu te vi no jardim, meu filho. Você é de Jesus, sim, não adianta negar, não. E por medo ele negou. E às vezes a gente nega por medo, nega por vergonha. Às vezes é falado tão mal de crente por aí, que às vezes você tem até medo de abrir a boca e falar que eu sou crente. Né? Nega de vergonha, de medo. Aqui Pedro estava com medo. Mas não deu. Não deu. Irmãos, se for olhar para a palavra do Senhor,
Não foi só Pedro que estava. Aqui Pedro, o texto fala que Pedro negou. Mas você sabia, acho que você já sabia, tinha mais discípulo oculto de Jesus? Um dia eu lembro que eu trouxe uma mensagem aqui, os discípulos ocultos de Jesus. Tinha, a Bíblia fala de 2, mas eu creio que tinha vários. Lembra de Nicodemos, que ia ter de noite com Jesus? Era para ninguém ver ele falando com Jesus. Por medo de perder a posição, o crédito que ele tinha diante da sociedade. Que era um homem importante ali. Fariseu. Então, ele foi tirar as dúvidas dele com Jesus de noite. E como ele aprendeu, depois se você quiser, você lê lá João 3, coisa linda. A conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus foi lá falando para ele sobre o Espírito, sobre nascer de novo. Oh, glória! Essa foi a conversa deles. Ele não estava entendendo muito bem, porque ele entendia de lei. E Jesus falou: deixa eu te falar uma coisa, tem algo a mais aqui. Você não está entendendo. E tinha um outro, José de Arimateia, que lá em João vai dizer que ele era discípulo oculto de Jesus. Ele era discípulo oculto de Jesus. Mas quando Jesus foi crucificado, estavam os dois lá. Estavam os dois lá presentes na crucificação de Jesus. Que eles não puderam resistir. Eles não puderam resistir. Porque eles tinham de Jesus. Eram discípulos ocultos. Irmãos, e eu ouso dizer, não sei se você vai crer ou não, mas eu acredito. Eu ouso dizer, está cheio de discípulo oculto de Jesus por aí por fora. Que por um motivo ou outro, eu não sou crente não. É os famosos simpatizantes, né? Vamos dizer assim, ele não firma compromisso com Jesus, mas ele está ali. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que Jesus vai arrebatar todo mundo. Está cheio por aí, irmãos. Tem gente que você conversa e fala: eita, é crente. Só que não está sabendo não que é crente. É crente purinho. Mas não está sabendo não. Às vezes está até perdido em outro lugar. Às vezes está até perdido em outro lugar. Mas daqui a pouco Jesus vai dando a direção e vai chegando. Está cheio, irmão, de discípulo oculto de Jesus por aí. Está cheio de crente disfarçado. Negando. Mas a fala dele, eu não sei, de algum jeito Jesus. Talvez um dia, escondidinho na casa dele, ele abriu a Bíblia e Jesus foi revelando. Talvez ele não foi nem dentro de uma igreja. Eu já vi, irmãos, esses dias mesmo, eu vi o testemunho de uma mulher que ela converteu dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Jesus falou com ela ali, que ela era muito incrédula. Estudava de tudo, de astrologia, querendo encontrar Deus em algum lugar. Então ela não se permitia. Mas Jesus falou assim: está faltando algo na sua vida e eu mesmo vou. Porque tem gente que Jesus faz assim, né? Com Paulo não foi assim? Ele não ouviu palavra de ninguém não, irmãos. O próprio Jesus apareceu para ele na estrada e... Irmãos, tem gente que não vai precisar eu e você ir lá pregar para ele não. O próprio Jesus vai alcançar ele no meio do caminho. Eita, glória a Deus. Vai fazer igual aquele homem, né? Que o amigo estava querendo convencer ele a chegar até Jesus. E ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não sei disso não. Aí quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala assim: eu te vi lá debaixo da figueira. Eita glória. Eu não sei que mistério é esse debaixo da figueira, irmãos. Eu creio que alguma coisa aquele menino fez debaixo daquela figueira, algum contato ele fez ali. Jesus falou: você pensa que eu já te conheci. Você está me conhecendo agora, mas eu já te conheci, meu querido. Eu já te conheci, era faz tempo. E às vezes a gente tem mania de dizer: eu aceitei Jesus. Irmão, Jesus já te viu faz tempo. Lá naquele dia, Jesus já te viu. Então, irmãos, está
achei por aí que Jesus vai trazer. Não é nem quem está desviado, não, irmãos. É pessoa que ainda não teve coragem de assumir postura diante de Jesus. Mas Jesus vai alcançar. E eu já estou vendo até os irmãos lembrando de uns aí. É esse daí mesmo, irmão. Glória a Deus. Irmãos, o texto vai dizer assim. Nós vamos ler agora o versículo 74. Aí ele começou a lançar maldições e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali e chorou amargamente. Alguns dos outros evangelhos vai dizer assim, que Jesus olhou para ele. Quando Jesus saiu lá do Sinédrio, passou, ele olhou para Pedro. Ele não precisou falar nada. Viu o que eu te disse, Pedro? Você ia negar, ele não falou. Pedro sentiu. Ele sentiu, ele lembrou do que Jesus tinha falado com ele. E, irmãos, aquilo ali veio com peso no coração de Pedro, que o texto vai dizer que ele chora amargamente, arrependido, irmãos. Arrependido do que ele tinha falado. Então, irmãos, eu creio que Pedro, ele negou Jesus de boca, não de coração. Foi por medo. Foi por medo. Não é porque ele deixou de amar Jesus, ou porque ele não queria mais. Mas a tristeza foi tão grande. E ali a não aceitação daquilo que estava acontecendo na vida dele, por um tempo afastou ele de Jesus. Mas não era o que ele queria. Ele queria era ter cumprido a promessa que ele falou com Jesus: eu vou ficar até o final. E ele chora amargamente. Ô, irmãos, eu não sei se você já passou essa experiência, eu já. É tão doído quando a gente fala para Jesus: Jesus, eu vou fazer assim, e a gente não dá conta. É triste demais. E Pedro se arrependeu muito de ter dito, de não ter feito conforme ele tinha que ter feito. E ele se arrepende. Ele se arrepende. E a gente sabe muito bem, irmãos, o quanto Jesus usou Pedro. Quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para Pedro. E ele pergunta para Pedro: você me ama, Pedro? Tu me ama? 3 vezes também. E Pedro falou: o Senhor sabe que eu te amo. Eu amo o Senhor. Então, irmãos, não foi falta de amor. Foi medo. E o medo muitas vezes paralisa a gente. Faz a gente se esconder tanto servos de Deus, irmãos. O medo fez Elias se enfiar dentro de uma caverna. O medo fez Gideão ir malhar trigo no lagar, lugar que não era. E Jesus chega para ele e fala, sauda ele e fala: ó, varão valente, valoroso. E ele estava lá se tremendo de medo. Medo. O medo faz a gente fugir e querer se esconder, querer não enfrentar as coisas, faz a gente negar, faz a gente murmurar muitas vezes. Mas, querido, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Jesus está entrando aqui nessa noite para tirar todo medo, toda dúvida, tudo que o inimigo tentou lançar na nossa vida de provação, de prova. Porque o texto é bem claro em dizer que Satanás pediu para colocar a prova. E Jesus permitiu. Mas Jesus, ele está aqui nessa noite para tirar todo medo. E eu quero provar para você como Jesus faz. Capítulo 20 de João, do Evangelho de João, um dos textos que eu acho mais lindo da Bíblia, dos Evangelhos. Eu amo esse texto demais. João 20, a partir do versículo 19, oh glória a Deus. Aleluia. Jesus aparece aos discípulos. Uma das aparições de Jesus.
Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram Jesus, o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Oh, glória a Deus. Irmãos, Pedro, ele chorou amargamente, arrependido de ter negado Jesus, mas o medo estava ali ainda. Estava, porque o texto vai dizer que estava. Não só ele, como todos os discípulos. E o texto vai dizer que eles estavam o quê? Trancado, de porta trancada, por medo do judeu. É isso que o texto estava dizendo. Eles estavam trancados por medo. E Jesus ressuscita, aparece para eles, transpõe aquela porta trancada e chega diante deles e sauda eles e diz: a paz seja com vocês, oh glória. Paz seja com vocês. Lá em João 14 fala assim, que Jesus fala assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Jesus que traz paz para a nossa vida, é Jesus que lança fora todo medo. É Jesus que tira o medo, irmãos. É como que Jesus dissesse: aqui ninguém mais vai ficar com medo. Aqui o medo vai embora, aqui ninguém vai me negar mais não. Aqui ninguém mais vai correr, aqui ninguém mais vai duvidar, porque eu estou soprando paz. Ninguém vai recuar mais, porque eu estou soprando paz e o medo vai ir embora. Ninguém vai desistir mais, porque eu sopro paz, eu sopro vida. Jesus apareceu ali. Está cumprido. O texto vai dizer que Jesus soprou o Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam com medo. Irmãos, eu creio e recebo que Jesus sopra o Espírito Santo sobre a nossa vida e leva embora o medo. Leva embora o medo. Irmãos, Jesus é lindo demais. Ele entra ali. Mais para frente o texto vai dizer que eles estavam todos ali. Mas Tomé não estava quando Jesus apareceu. E quando os discípulos contaram para Tomé, Tomé falou assim: eu só acredito se eu ver, né? Que Jesus ressuscitou. Irmãos, todo mundo fala de Pedro, mas Tomé também duvidou. Está com medo e duvidou. E Jesus, tão maravilhoso, não tem nada não, aparece de novo. Oh glória! Irmão, você acha que é só uma vez que Jesus vai falar? É só uma vez que Jesus vai manifestar? Não. É quantas vezes for necessário. Ele estava com dúvida ainda. Irmão, Jesus, ele vai falar comigo, com você, até a dúvida sair, viu? Em nome de Jesus. E se você precisar de sinal, Jesus é tão bondoso que ele dá sinal, ele dá prova, ele dá tudo. Que Jesus lindo. Ele não precisava, irmão. Você acha que Jesus precisava provar alguma coisa para alguém? Mas Jesus é tão misericordioso que ele vai. Ó, o texto segue dizendo, versículo 24: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se não vir as marcas. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que você creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluia. Acho que eu pulei um pedaço, né? Pulei, né? Versículo 26. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali,
e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tinha pulado a parte mais principal, irmãos. Jesus outra vez aparece para eles, porque aquela vez Tomé estava duvidando. Ele falou assim: chega para cá, Tomé, coloca o dedo aqui, olha aqui a marca, se você precisa, para você crer. E ele fala: pare de duvidar e creia, que está aqui a prova. Então ele adora o Senhor. O Senhor fala: mas porque você viu? Mais bem-aventurado ainda é aquele que não viu e creu, que acreditou a si mesmo. Você podia ter crido lá atrás, mas não tem problema não, está crendo agora, está valendo também. Então daqui para frente para de duvidar, porque eu já te dei prova. Então, irmãos, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei os propósitos que você tem feito diante do Senhor, que você tem prometido para o Senhor. Talvez prometeu algumas coisas, não deu conta de cumprir. Mas saiba de uma coisa: Jesus, ele não escandaliza de nada disso, porque ele já sabia. Ele já sabia. Quando ele falou para Pedro, ele falou: quando você se converter, você vai se arrepender. E você vai convencer seus irmãos, você vai tratar com eles. E a gente sabe que Pedro foi um grande instrumento de Deus para ganhar alma. Quando ele pregava, irmãos, não tinha quem resistisse à presença de Deus. Então eu não sei, irmão, como está a sua vida com Jesus. Eu sei como está a minha. Eu não sei os votos que você tem feito, as promessas que você tem feito, o propósito que você tem feito diante do Senhor. E talvez o desejo do seu coração era cumprir à risca aquilo que você prometeu para o Senhor. E talvez no meio do caminho tanta coisa, é medo, é dúvida, é confusão, é constrangimento, é tanta coisa, é tanta luta, que talvez você não está dando conta nem de orar, assim como Pedro. Às vezes a vontade dele era ir com Jesus até o fim, mas o principal era orar e vigiar, e ele não estava conseguindo. Eu não sei como está a tua vida, irmão, de oração, de vigilância. Eu sei como está a minha. Mas às vezes, irmãos, a luta é tão grande que a gente não está dando conta nem de orar e vigiar. Às vezes a gente está querendo, num impulso, evitar que algumas coisas aconteçam, e a gente sai ferindo todo mundo, brigando e espravejando. Mas hoje o Senhor disse para nós: pode guardar essa espada. Não adianta espravejar, bater pé, tentar evitar, porque tem coisa que vai acontecer mesmo. E é plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Tem coisa que não adianta a gente entrar em negação. De jeito nenhum, eu sou crente, isso aqui na minha vida não tem como acontecer isso não. Eu estou do lado de Jesus. E isso não vai me acontecer, irmão. A obrigação da gente é orar para que não aconteça mesmo. Mas se Jesus falou que a gente vai passar e pronto. Até Jesus não queria passar. Jesus falou: Senhor, se for possível, o Senhor passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a vontade do Senhor. Eu acho que Jesus queria passar? Jesus não queria. Não era só Pedro que não queria passar por aquilo, Jesus também não queria. Mas foi necessário. Então tem coisa, irmão, que não adianta a gente tentar com a força do nosso braço, que não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Não adianta brigar, sair machucando as pessoas, ferindo as pessoas. Porque o que Jesus falou que vai acontecer, vai acontecer. Mas saiba de uma coisa: Jesus, ele está aqui para levar embora todo medo, toda dúvida, sabe, que tem nos afastado do Senhor. Talvez no meio da nossa luta, da nossa dificuldade, nós duvidamos, acabamos nos afastando. Nós negamos. Não quero saber desse negócio de igreja, mas não, vou abandonar.
Não estou dando conta demais. Às vezes a gente está dessa maneira. Igual Pedro, seguindo de longe, só olhando para ver o que vai dar. Mas é nessa hora que Jesus olha para nós, ó. Peraí que eu vou te ensinar uma coisa que sou eu que te sustento. Peraí que eu te ensino a depender de mim. Comigo. Em Cristo, a palavra de Deus diz que podemos todas as coisas. Em Cristo somos mais que vencedores, mas é nele. Sem ele, a gente não dá conta não, irmãos. Então eu não sei como você entrou nessa noite. Eu não sei. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus, que as horas já passaram. Nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus, eu não sei, querido, como você entrou. Como tal que você tem conversado com Jesus. Qual é a tua postura diante de Jesus. Como está esse diálogo. Mas eu sei uma coisa. Que Jesus, Ele me conhece e te conhece. Ele sabe a minha limitação e a sua. Ele sabe das nossas fraquezas. Mas mesmo assim Ele nos escolheu, nos chamou. E se da primeira vez que Ele manifestou você não conseguiu crer, Ele vem de novo e de novo e de novo. E Ele me salva e te salva nessa noite com a paz dEle. Com o Espírito Santo Ele sopra sobre a nossa vida. E Ele leva embora o medo, a dúvida. Ele leva embora essa incerteza, essa insegurança. Esse medo do porvir. Jesus sopra paz. Diferente do que o mundo dá. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem se atemorize. Jesus sopra paz nessa noite. Vida sobre nós. Que você consiga se perdoar. Eu não sei onde que ficou aquelas palavras perdidas. Mas tem um texto da palavra de Deus que fala: volta da onde você caiu. Rever tudo o que aconteceu e volta de novo. Continua, porque Jesus está conosco. Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias e Ele está. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja. Glória, glória a Deus. O meu Santo te perdoa. Oh, Jesus, faz maravilhoso. Do meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Oh, Jesus, faz rico mais. Pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho. Perdoa as nossas Meu falhas, coração já é falho.
Jesus, tem que nos constranger mesmo, né? Dessa maneira. Glória a Deus por isso. Que Deus possa continuar abençoando sua vida. Viu? Que essa palavra venha continuar falando no teu coração durante a semana, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão em casa, uma semana abençoada, que você reflita também nessa palavra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.